Quem chega para comentar esse assunto nesta cobertura especial aqui na Record News é o Eduardo Maurício, advogado especialista em Direito Internacional. Eduardo, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Bom dia, eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui presente. Eduardo, o que nós estamos acompanhando é algo de fato sem precedentes na história dos Estados Unidos, alguma intervenção por parte dos Estados Unidos? Ou se a gente se aprofundar um pouco mais na história, um episódio como esse já aconteceu antes? Olha, isso relembra um pouco o que aconteceu envolvendo o Panamá em 1989, porém, obviamente, é uma situação que abre o olho e provavelmente traz uma abertura de novos precedentes preocupantes que podem acontecer. Sabemos que Maduro é acusado, formalmente perante os Estados Unidos de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, uso e posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos, porém, é importante a gente entender o seguinte. Primeiro ponto, a Carta da ONU, que é um tratado ratificado pelos Estados Unidos, proíbe o uso da força contra a soberania dos estados. E nesse caso, o Trump ele violou esse princípio, sendo certo que, obviamente, todos sabem que ele não age com o objetivo de libertar o povo venezuelano pela democracia. E sim, tem objetivos alheios, aí como a questão do petróleo e outros. Mas, no artigo 2º da Carta, uma nação ela não pode usar a força no território soberano de outro país sem o consentimento do próprio país. E uma justificativa de autodefesa ou autorização do Conselho de Segurança Nacional da ONU seria aí, obviamente, uma exceção, mas só que não aconteceu no caso. E nesse caso, quando os Estados Unidos usa a força no exterior, no caso na Venezuela, sem aprovação da ONU, como, enfim, em alguns ataques de drones contra terrorismo, eles fazem isso com a permissão do governo ou sobre a alegação de autodefesa. Mas nesse caso, a prisão do Maduro, ela não tem como ser vista como uma autodefesa. E sim, na verdade, é uma operação da aplicação da lei, para que o Maduro seja preso e responda perante a autoridade americana. Obviamente, a gente não está aqui defendendo o Maduro, a gente sabe, os atos ilegais praticados por ele, perseguição contra opositores e diversos outros, mas a gente vê sim a criação de um precedente perigoso para a América Latina e o que enfraquece a paz mundial. Eduardo, a gente tem imagens, inclusive agora ao vivo, novamente da fronteira da Colômbia com a Venezuela. A gente está acompanhando a movimentação, inclusive os países que se fronteiriços que reforçaram a segurança na fronteira após esses ataques. Agora, há alguma iminência de fato de que esse ataque dos Estados Unidos possa se expandir para outros países vizinhos além da Venezuela ou de fato era algo muito específico que era tirar Maduro do poder? Olha, no nosso ponto de vista, a gente vê que era uma situação isolada para prender Maduro, mas só que como Maduro ele estava no território venezuelano, nos Estados Unidos, a pessoa só passa a responder à acusação quando ela é apresentada pessoalmente, presencialmente, frente a um juiz americano, que nesse caso o juiz competente é o Tribunal de Nova York. Então não teria outra maneira do Maduro responder esses crimes se não estar presencialmente em solo americano. Por isso que a sua captura e retirada do estado da Venezuela foi muito rápida, porque embora isso possa ser entendido como uma prisão ilegal, porque violou a soberania da Venezuela, a partir do momento que o Maduro está presente a um juiz nos Estados Unidos, já existem aí diversos julgamentos análogos que o juiz entende que, como ele está presente a um juiz presencialmente, ele vai responder por aqueles fatos e pronto, Afinal, ele é objeto de um mandado de prisão expedido pela Justiça de Nova York. Agora, obviamente, isso salta aos olhos e traz preocupação para outros países, ainda mais países da América Latina. Agora, só abrindo um parênteses, que foi mencionado na entrevista, a questão de Trump querer governar a Venezuela, Isso daí soa como uma ocupação ilegal. E nesse ponto, sobre o direito internacional, analisando a perspectiva do direito internacional, não há autoridade para o presidente Trump fazer isso sobre o direito interno, Obviamente não está claro o que ele tem em mente, mas enfim, presumivelmente, a gente vê aí que ele precisaria do financiamento do Congresso da Venezuela para fazê-lo. Eduardo, quando a gente olha também para o campo jurídico, e quando a gente olha para a notícia de que os Estados Unidos devem permanecer em solo venezuelano até a transição, a gente pode imaginar a convocação de novas eleições na Venezuela ou as eleições anteriores, em que muito se falou de fraude por parte do governo de Nicolás Maduro, e aí quem foi eleito naquela eleição
ou o segundo candidato assumir agora, como é que a gente deve olhar daqui para frente em relação a, de fato, uma mudança de governo na Venezuela? Olha, a situação é bem nebulosa, né? Primeiro que tem a vice, que deve assumir, porém a Constituição venezuelana prevê que deve ser convocada uma assembleia para que tenha uma nova eleição no prazo determinado, porém, obviamente, os Estados Unidos e outros países não reconhecem Maduro como presidente oficial, já que não foram divulgadas as atas da votação e teria aí uma certa dúvida se de fato Maduro teria ganho as eleições ou não. E quem é alegado que teria ganho as eleições está exilado em outro país. Então, e a vice também não está no país. Então, assim, fica uma situação bem complicada de quem vai assumir e como que vão ficar as coisas daqui para frente, quem vai entrar no governo. E, sobretudo, essa influência do Trump, que diz que vai permanecer no controle da Venezuela até que tenha uma transição pacífica. Mas isso fere totalmente o direito internacional, já que não há nenhuma previsão legal, né, tanto do direito interno como do direito internacional, para o presidente Trump assumir esse direito interno. Então fica aí uma nebulosidade muito grande do que vai acontecer com a Venezuela daqui para frente.